Tudo bem com vocês, senhores? Espero que sim. Preparados para mais uma videoaula? Quinta semana do PET, volume 4. Vamos fazer um combinado? Olha aí, ó. Se essa aula foi boa para você de alguma maneira, deixa aí no mínimo um joinha. Se você curtiu demais essa aula, faça uma gentileza. Se inscreva no canal para receber a sexta semana ou vai nos playlists para você poder ver a primeira, segunda, terceira e quarta semana do volume 4, certo? Se você só quer a resposta, tudo bem, não quer aprender, ok. Mas eu te peço um favor, deixa o vídeo rolando para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante. Bora lá, vamos para o quadro, senhores. E aí, senhores, vamos lá para o exercício 1, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você já parou para pensar em qual universidade você vai cursar? Ou se você vai fazer curso técnico? Você vai estudar numa universidade estadual, federal, particular? Deixa aí nos comentários se você pensa em ir para a USP, UFO, a Universidade do Rio de Janeiro. Escreve aí onde você pretende estar daqui a uns dias fazendo o curso que você tanto sonha. Escreva também qual é o seu curso aí que você quer fazer. Então vamos lá, senhores. Para um mergulhador, cada 5 metros de profundidade atingida corresponde a um acréscimo de 0,5 atm na pressão exercida sobre ele. Então vem cá, vamos anotar algumas coisas importantes, tá? Então é o seguinte, ó. 1 atm, tá? 1 atm, guarda isso no coração. 1 atm equivale a 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado. Que a gente fala assim, é uma pressão atmosférica, né? Se a gente for colocar isso no sistema internacional, 10 elevado a quinta newtons por metro ao quadrado. Ok? Beleza? Tranquilo até aí? Show de bola? Bom, o que ele me falou aqui? E aqui tem uma informação importante, ó. Eu vou até chegar a essa informação, eu vou até escrever no canto de cada quadro. Ok? Ó, vou até escrever aqui no canto de cada quadro. Que ele falou para mim que 5 metros de profundidade dá um acréscimo de 0,5 atm, certo? A pressão aumenta 0,5 atm. Por que eu escrevi isso aqui do lado? Porque eu vou fazer esse exercício de duas maneiras, tá? Aí você escolhe qual é o jeitão que você mais gosta. Ok? Vamos continuar o exercício. Beleza. O que ele vai falar para a gente aqui? Ele vai falar o seguinte. Admita que esse mergulhador não consiga respirar quando sua caixa torácica está submetida a uma pressão acima de quanto? 1,02 atm, certo? 1,02 atm. Opa, aí eu tenho que pensar o seguinte, olha, o que eu tenho que pensar? Que por cima do líquido existe o quê? Existe ar, certo? Então, se existe ar, existe pressão atmosférica. No nível do mar, essa pressão é de 1 atm, ok? Então, vamos considerar aqui, né, que por cima do líquido tem 1 atm. Essa é a pressão causada pelo ar, certo? Podemos até colocar isso aqui entre parênteses, tá? Ó, aqui é só para você entender, ó, que quem está fazendo essa pressão é a pressão, né, atmosférica causada pelo ar. Mas, se ele está submerso na água e o pulmão dele vai suportar até 1,02, significa que a pressão do líquido, certo? Vai ser de quanto? 0,02 atm. Por que essa pressão de 0,02? Ele fala que a pressão total que o pulmão vai suportar para respirar é de 1,02, certo? Ok? Beleza? E se ele aumentar a profundidade, vai aumentar o quê? A pressão do líquido. E aí vai fazer uma... E lembrando o quê? Vamos lembrar aqui, senhores. Vamos recordar aqui, ó. Vou colocar aqui em vermelho, tá? As minhas observações. Quais são minhas observações? Que pressão é o quê? Força sobre quem? Sobre área. Então, o que acontece? A área de contato do líquido com a sua caixa torácica, basicamente, não vai ter variação nenhuma, tá? Então, se permaneceria constante. Então, para aumentar, como vai aumentar a pressão, então, como a pressão aqui vai aumentar, o que vai acontecer com a força? Vai aumentar, porque é diretamente o quê?
proporcional, certo, senhores? Diretamente proporcional. Aumentou a pressão e a área está constante, vai aumentar o quê? A força, certo? E aumentando uma força, uma pressão aqui sobre o seu peito, você não conseguiria expandir o pulmão. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Uma pessoa acamada, certo? Ela vai fazer uma expansão da caixa torácica parcial, porque ela fica deitada, então o pulmão dela, só a parte da frente consegue expandir. A parte de trás não vai expandir. Então, quando uma pessoa está acamada, ela tem que ter essas observações. Ela precisa ter um fisioterapeuta, ela precisa fazer exercício para o pulmão. Então, se você aplica uma força externa, certo? Comprimindo a caixa torácica, vai dificultar a respiração. No caso, quem está aplicando essa força externa? O líquido. Então, é o líquido aqui, ó, que está aplicando essa força externa, certo? Então, quanto mais profundo, maior a pressão do líquido aqui exercendo sobre os pulmões. Então, ele consegue chegar até 1,2. Pressão atmosférica do ar é 1, a do líquido vai ter que ser quanto? 0,02. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi o seguinte. Então, o senhor está me dizendo que a pressão total que eu tenho vai ser a pressão atmosférica, beleza, mais a pressão que o líquido exerce no corpo? Sim. Aí você vai falar assim, mas Magno, quem é essa pressão do líquido? Veja bem, ó, a gente acabou de falar que pressão é força sobre área, certo? Você concorda comigo? Vê se você concorda aqui, ó. Vou até fazer uma divisão aqui, ó. Vou colocar aqui uma divisão. Ó. Pressão é força sobre a área. Vê se você concorda comigo, se eu posso reescrever assim, ó. Pressão, o que é força? Massa vezes aceleração. No caso, uma aceleração especial, que é a aceleração gravitacional sobre a área. Beleza, Maga? Até aí foi bem. Tá. Só que um líquido, você mede área ou você mede volume? Ah, líquido a gente mede volume. Mas não tem volume ali. Mas eu sei uma coisa, ó, o que eu sei? Ó? Eu sei que volume é a área da base, certo? A área da base vezes o quê? A altura. Então, se eu pegar essa equação que eu tenho aqui, ó, e multiplicar pela altura ou profundidade, dependendo do exercício, né? Certo? H dividido por H dá quanto? Dá 1, tá ok? Então, não altera a fórmula. Um elemento neutro na multiplicação. O que é isso daqui, ó? O que é justamente isso daqui? Área vezes altura. É volume. Então, eu posso reescrever minha forma de pressão sendo assim, ó. Pressão é quem? Massa vezes a gravidade dividido por quem? Dividido pelo quê? Volume. Certo? Dividido pelo volume. Aí você fala assim, não, Magno, peraí. Tem um negócio aí que eu lembro. Tem um negocinho que eu lembro aí, ó. O que eu lembro? Ah, eu sei que densidade é massa sobre o quê? Sobre volume. Então, esse daqui, tá, senhores? Ó, massa sobre volume é o quê? Densidade. Então, eu posso reescrever minha forma sendo pressão, sendo como quem? Ah, aqui tem um H que eu não posso esquecer, né? Isso. E aqui é volume, mas tem um H aqui, né? Pressão. Massa sobre volume, eu posso falar que é o quê? Densidade vezes a gravidade vezes o quê? A altura. Então, eu posso reescrever essa equação aqui, senhores, ó. Eu posso reescrever essa equação como sendo a pressão total, como sendo a pressão atmosférica, certo? Mais a pressão do líquido. Quem é a pressão do líquido? É a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes o quê? A profundidade, ok? O que eu quero saber? Eu quero saber qual é a profundidade que a gente vai conseguir respirar com o canudinho aqui, ó, na boca, debaixo da água aqui, quanto que a gente vai conseguir respirar, certo? Beleza? Show de bola? Ok? Então vamos lá, senhores. Então, vem cá comigo. Você vai falar o seguinte, pressão, ó, pressão. Quanto que vai valer minha pressão? Ah, vai valer 1,2 a pressão total, certo? Mas em ATM.
Só que ATM é quanto? 10 elevado à quinta. Então já vamos trocar aqui, ó. A pressão total eu posso falar que é quanto? 1,002 ATM. O que é o ATM? 10 elevado à quinta. Isso vai ser, essa pressão total é a pressão atmosférica, que é 10 elevado à quinta ATM, certo? Mais a densidade do líquido que ele deu aqui, que é 10 elevado ao cubo, vezes a gravidade, que é quanto? 10, vezes quem? A profundidade que eu quero descobrir. Agora, esse termo aqui, ó, está positivo, vai passar para cá o quê? Negativo. Então, você faria assim, ó. 1,02 vezes 10 elevado à quinta menos o quê? 1 vezes 10 elevado à quinta. Seria igual a quem? 10 ao cubo vezes 10, eu posso falar que 10 é 10 elevado a 1, né? Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. Conserva a base, somos expoentes, certo? Bases iguais. Então vai ser 10 elevado o quê? A quarta. Vezes a profundidade. Ah, meu Deus do céu, como que eu faço essa conta doida aqui? Ó, eu vou trocar esse 10 à quinta por laranja. Vamos trocar por laranja? 1,02 laranja menos uma laranja. Vai dar quanto? 0,02 o quê? Laranjas. O que é laranja que eu chamei? 10 elevado à quinta, certo? Que é igual a 10 à quarta vezes a profundidade. Beleza. Show de bola. Até aí. O que eu vou ter que fazer? Esse está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Aqui eu quero te chamar a atenção. Ó. Quando está à direita e vai passar para a esquerda, não troca sinal do expoente. Ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Então eu posso falar o seguinte aqui, ó. Eu posso falar que é esse valor, né? Ó, esse valor aqui, certo? Esse valor dividido por quanto? Dividido por 10 elevado à quarta. Certo? Que é igual à profundidade. Fazendo essa conta, e aqui eu vou chamar sua atenção, mais uma observação para nós, né? Mais uma observação. Quando eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Certo? Quando eu tenho divisão, A elevado a M dividido por A elevado a N, A elevado a N, a divisão é o contrário da multiplicação. Então, você vai fazer o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes, certo? Então, aqui vai ficar quanto? 0, vou trocar a cor, voltar para o preto. 0,02, conserva a base, que é 10, certo? Agora, subtrai expoentes. Então, vai ficar 5 menos 4, ok? Isso é igual a H. Então, eu vou ter o quê? 0,02 vezes 10. 5 menos 4 dá 1. Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo, certo? Então, eu posso falar que o meu H vai valer 0,2 o quê? Metros. Só que ele quer a resposta, volta aqui com os senhores, ó. O que ele quer a resposta? Ele quer a resposta em centímetros, certo? 20 centímetros. Nossa, Magno, que tanto de conta para falar que era a letra C de coração. C de coração aqui, senhores. Agora eu vou fazer esse exercício. Eu vou fazer até o seguinte, ó. Vou até diminuir aqui a tela, ó. Certo? Pra você ter noção do tanto de continha que a gente fez, ó. Vou diminuir mais um pouquinho ainda, ó. Deixar aqui para você ver a noção de tanto de conta que a gente fez. O que eu sei? Eu sei que 5 metros equivale a 0,5 ATM. A cada 5 metros que eu descer na água, eu vou ter esse acréscimo na pressão do líquido. Certo? Quanto que eu tenho de pressão do líquido? A pressão do líquido que eu tenho é de quanto? 0,02 ATM. Chama aqui o quê? De X. E nós vamos multiplicar o quê? Cruzado. Ficar 0,5 vezes X, que é igual a 5 vezes 0,02. Esse que está multiplicando passa para lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 5 vezes 0,02
dividido por quanto? Dividido por 0,5. 0,5. Ok. Posso vir aqui, ó. 5 dividido por 0,5 dá 10, tá, senhores? R$5 dividido em pacotinho de 50 centavos dá 10. 10 vezes 0,02. X vai ser igual a quanto? 0,2 metros. Como nós achamos aqui, aqui. Agora, isso aqui a gente teve que usar todo o conhecimento de física. O que eu quero te falar? Essa questão podia cair no Enem na prova de matemática? Poderia. Com certeza poderia cair no Enem na prova de matemática. E o aluno com conhecimento de uma regrinha de 3, mata ela. Pode usar seus conhecimentos de física? Pode. Como meu conteúdo é física, eu utilizei, demonstrei fórmulas, recordei matemática, potenciação, fiz tudo o negócio aí. Eu mereço um joinha. Cara, eu mereço. E se você quer mais aulas como essa, cara, com tudo explicadinho, né? Aqui a gente explica detalhe por detalhe, não dá só a resposta. Se você quer aula como essa, se inscreva no canal. Você tá aí no primeiro, vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, certo? Vai se preparar para vestibular? Então, esteja inscrito no canal. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui agora? Questão 2. Questão 2 fala o seguinte. A figura ao lado representa uma talha. Talha, aqui na minha terra, a gente chama de filtro. Certo? Uma talha contendo água. A pressão da água exercida sobre a torneira fechada depende de quem? Opa! Depende de quem? Então, eu vou voltar no exercício lá, que eu já fiz a fórmula, certo? Eu vou pegar aqui direitinho do exercício, ó. Ó, pressão aqui, a gente tem um líquido, é isso daqui. Vamos dar um Ctrl C. Vou voltar no exercício 2 e vou dar um Ctrl V. Tá aqui, ó. Beleza. Essa pressão do líquido, certo? Vai depender de quem? Vai depender da pressão atmosférica. Opa, tá aqui. Da densidade do líquido, do valor da gravidade e da profundidade. Quem seria essa profundidade? Esse H, certo? No caso aqui, tá, senhores? Ó, eu não desenhei, né? Mas aqui, ó, a água desce por um caninho aqui, ó. A água vai descer por um caninho, ligando com quem? Ligando com a torneira, tá? Então, aqui, senhores, ó, essa profundidade que a gente tem aqui, ó, é a profundidade do líquido. Então, é daqui até a torneira, certo? Esse aqui seria o meu H, tá? Esse aqui seria o meu H. Bom, o que acontece aqui? Vamos lá? Do volume da água contida no recipiente, essa fórmula tem volume? Não, não tem volume, certo? Não tem volume. Tem densidade, gravidade e o quê? Profundidade, certo? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, a letra A gente já eliminou. A massa da água contida no recipiente? Também não. Certo? Ok? Do diâmetro do orifício, tem aqui diâmetro aqui? Não, não tem. Ok? Da altura da superfície da água em relação ao fundo do recipiente? É em relação ao fundo? Não. Porque ele quer em relação a quem? Ó, vou até marcar. Ele quer em relação a quem? A torneira, certo? Então, aqui, senhores, já marcamos a resposta, né? Letra E. A altura da superfície da água em relação a quem? A torneira. Eu poderia pegar essa torneira, ó. Se eu pegar essa torneirinha aqui, senhores, ó. Pegar essa torneira, ó. Vou pegar aqui. Só a torneirinha, ó. Peguei a torneira. Se eu colocar ela de cá, ó. Certo? Aí você concorda que a profundidade aqui em relação ao nível da água diminuiu? Diminuiu. A pressão vai diminuir? Vai diminuir. Então depende da altura do nível da água até o que? A torneira. Tá certo, senhores? Belezinha? Show de bola até aí? Ok? Exercício 2 feito. Gastei um tempinho no 1, né? Por causa da forma, mas agora a gente acelerou. Nossa, olha que desenho lindo que eu fiz aqui para você do mergulhador. Meu Deus do céu, certo? Então vamos lá. No terceiro quadrinho, a irritação da mulher foi descrita
simbolicamente por uma pressão de 1000 atms, certo? 1000 atm, ela entendeu quem é essa tal de Valdirene? Eu achei a piada, sei lá, tá? 1000 atm, Valdirene. Alguém entendeu a tirinha? Explica pra mim aí no comentário. Eu não preciso, eu só preciso saber que é o quê? 1000 atm, certo? Suponha que a densidade da água, tá? É de 1000 kg por metro cúbico e 1 atm, opa, esqueci de colocar aqui, 1 atm, tá, senhores? É 10 elevado à quinta. Wagner, por que você escreve Chapeuzinho? Não, porque aqui nesse programa aqui ele não aceita elevado, então é 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. E a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a profundidade na água a qual o mergulhador sofrerá essa pressão de 1000 atms. Como a gente acabou de ver no outro exercício, o que existe sobre a água? Existe sobre a água, existe ar, tá, senhores? Existe ar, certo? Então, o ar aqui vai exercer o quê? Então, aqui a gente vai ter uma pressão atmosférica. Então, no caso, posso até escrever que essa pressão aqui do ar seria de 1 atm. Se o mergulhador estaria aqui, qual seria a pressão do líquido? Então, senhores, para mim aqui a pressão do líquido seria de quanto? 999 atm. atm. Porque esse aqui com esse aqui daria quanto? Daria 1000, certo? Ok? Beleza? Eu estou falando isso porque alguns alunos que copiarem na internet vai dar uma divergência, porque não vai considerar a pressão atmosférica. Eu já vi alguns exercícios aí, alguns alunos já conversaram comigo, que falaram que deu sem considerar a pressão atmosférica. Eu tenho que considerar a pressão atmosférica. A não ser que eles estivessem em um tanque aonde sobre a água, dentro desse tanque, não tivesse ar nenhum para exercer pressão atmosférica. Aí eu concordo, que aí o líquido, só o líquido seria o quê? 1000 atm, certo? Então vamos lá. O que eu posso falar? Que a pressão total seria quem? A pressão atmosférica, certo? A pressão atmosférica mais a pressão do líquido. A pressão do líquido. Então, a pressão total seria a pressão atmosférica. Quem é a pressão do líquido? É a densidade vezes a gravidade vezes o quê? A profundidade. Da onde veio isso aqui? Isso aqui veio da onde? É uma pressão do líquido, então é força sobre área, tá certo? Beleza? Daqui que veio. Então, aqui, qual a pressão que ele quer? Ele quer uma pressão de quanto? 1000 atm. 1 atm é 10 elevado à quinta. Certo? Que é igual a pressão atmosférica é 1 atm, tá? Então vai ser 1 vezes 10 elevado à quinta. Mais quem? A densidade. Qual que é a densidade que ele colocou aqui do líquido? Que é de 1000 quilogramas, tá? Então a densidade aqui que ele considerou 10 elevado ao cubo. A gravidade ele considerou de quanto? De 10, certo? E ele quer saber qual é a profundidade. Certo? Muito semelhante ao outro exercício, né? Então você já entendeu do outro exercício. Se você chegou aqui e não viu os exercícios anteriores, vai lá para você entender. Eu tenho 1000. Esse 1 tá mais, passa para lá menos. Então eu vou ter o quê? 999 vezes 10 elevado à quinta, certo? Vezes 10 elevado à quinta, igual a 10 à quarta, vezes a profundidade. O que eu posso fazer aqui, senhores? Vamos lá comigo? Eu posso aqui, ó, só dividir o quadro. Aí, uma ajeitadinha aqui, ó. Show de bola. O que a gente pode falar? Que a profundidade é 999 vezes 10 à quinta, dividido por 10 à quarta. Dividido por 10 à quarta. Conserva a base,
certo? A base é quanto? 10. Divisão e subtrai os expoentes, certo? Então vai ficar, a profundidade seria 999 vezes 10, que eu poderia falar que a profundidade é 9.990 metros. Alguns sites que tem essas respostinhas prontas aí, colocou 10 mil. Por que ele colocou 10 mil? Porque ele desconsiderou a pressão atmosférica. Eu concordo com sites prontos, se ele perguntasse qual é a ordem de grandeza. Aí eu poderia falar que a ordem de grandeza é 10 elevado à quarta, certo? A ordem de grandeza é 10 elevado à quarta. Agora, qual é a profundidade que ele vai chegar? 9.990, certo? Então, cuidado aí que você tem que levar em conta a pressão atmosférica. Tanto é que você tem que levar em conta a pressão atmosférica que no primeiro quadrinho do exercício, ele coloca um cara olhando na praia, ele coloca um cara mergulhando, ele coloca a moça aqui questionando aqui, né? Certo, senhores? Então, e pela pergunta, para mim, a resposta é essa, certo? Então, toma cuidado com isso daí. Bora pro próximo exercício? Já se inscreveu? Já curtiu? Já comentou aí no exercício? Beleza. Exercício 4. Aqui no exercício 4, certo? Nós temos dois êmbolos aqui, né? Ligados por um caninho aqui, pela mangueirinha aqui, né? Ó. Beleza. Certo? Qual é a parte teórica? A parte teórica que eu tenho que falar aqui, como é o mesmo líquido, que a pressão exercida em 1 é igual à pressão exercida aqui, em 2. O que é pressão? É a força 1 dividido pela área 1, né? Que é igual a quem? A força 2 dividido pela área 2, certo? O que ele me dá aqui? Já vou te adiantar aqui a parte matemática, ok? A parte matemática aqui, ele me dá uma informação. Qual a informação que ele me dá? Que o diâmetro, ele vai falar de diâmetro, mas aqui eu preciso área. A área da circunferência, tá, de um círculo é πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado. Ou eu posso falar que a área da circunferência é π vezes o quê? O diâmetro dividido por 2 elevado ao quadrado, né? Por que isso? Porque nós temos uma observação aqui, tá, senhores? Que diâmetro é duas vezes o raio, né? Ou o raio é a metade do diâmetro, tá ok? Então, eu preciso saber essa fórmula da área da circunferência para resolver esse exercício. Vamos aqui ler o exercício aqui, tirar as informações necessárias aqui. Tá bom, então a gente tem essa parte aqui, que é da equação, já vimos a área. O que ele fala? Ele fala o seguinte: um grupo de alunos resolveu montar um guindaste hidráulico para uma feira de ciência. Veja a figura. Então eu tenho um êmbolo aqui, ó, menor, e eu tenho um êmbolo que maior. O êmbolo menor está ligado ao motor, certo? O maior está ligado ao fio, né? Que vai ter uma força de tração. Daqui a pouco a gente discute essa força de tração aqui, certo? Beleza. Para isso, resolveram utilizar duas seringas. Beleza? Uma seringa com diâmetro D1 igual a 2 centímetros. Então, aqui, ó. O meu, vamos anotar, ó. O meu D1 é igual a quanto? 2 o quê? Centímetros. E D2 é igual a quanto? A 1 centímetros. Certo? Ok? Ó, já vou até aqui reescrever isso aqui, tá certo, senhores? Vou reescrever isso aqui, ó. Depois eu vou diminuir a tela, tá? Eu posso falar, então, que a área 1 seria quem? Π R ao quadrado, né? Então, seria o diâmetro sobre 2, né? Então, aqui seria quem? 2 dividido por 2 elevado ao quadrado. Que eu posso trabalhar com isso aqui sendo π. 2 dividido por 2 dá 1, né?
Então eu poderia falar que é o quê? É π, certo? A área 2 seria quem? Π vezes o diâmetro sobre 2. Então seria 1 sobre 2 elevado ao quadrado, ok? Que isso daqui daria π, 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1, e 2 ao quadrado dá quanto? 4. Tá? Guardemos isso no coração, tá, senhores? Daqui a pouco a gente vai colocar isso na nossa equação. Ok. Sabendo que o modo da força máxima que o motor permite produzir é de 2 newtons. Então, a força no motor está no êmbolo menor. E o êmbolo menor é o D2, certo? Então, eu posso aqui até escrever aqui, ó. Força 2 é de quanto? 2 newtons. Quem eu não tenho? A força 1. Adivinha o que ele vai querer saber? A força 1. Qual o valor máximo... Opa, nem é força, hein? Qual é o valor máximo de massa no guindaste? Agora, o que eu preciso que você entenda? Ó. Aqui vai ter a força-peso. Tá, senhores? Força-peso. Certo? Lembrando que a força-peso é massa vezes o quê? A gravidade. Aqui nós vamos ter a força de tração. Certo? Ok? No caso aqui, senhores, no caso, um corpo em repouso aqui estaria em equilíbrio, a força de tração seria igual à força-peso. Certo? Essa roldana só ia mudar a direção da força de tração. Então, aqui também, nesse êmbolo aqui, ó, eu teria aqui a força de tração, certo? E a força de tração, por sua vez, força de tração seria igual à força-peso, que seria igual a massa vezes quem? A gravidade. Eu achando o F1 que está faltando, eu achei a força de tração. Achando a força de tração, aí eu sei que ela é igual ao peso, eu consigo achar quem? A massa. Então, bora lá calcular a nossa força de tração, que é o F1. Então, vamos aplicar aqui, tá, senhores? Vamos lá. Vou fazer em azul, tá? Ó, F1 que eu quero descobrir, dividido por A1. Quem é o A1? O A1 é... A área 1 é π. Que é igual ao F2. O F2 tá aqui, ó, é 2. Que deu a força. Que vai ser igual a quem? Que vai ser igual a π 1 vezes 4. Π vezes 1, eu posso falar que é o quê? Π, né? Dividido por quanto? Por 4. O que eu faço? F1 é igual sobre π, vai ser igual a quem? Conserva a primeira divisão de fração e multiplica pelo inverso da segunda. E multiplica pelo inverso da segunda. Eu estou invertendo essa segunda equação. O 4 passa para cima e o π passa para baixo, né? Deixa eu apagar aqui que eu coloquei 4, não é 4, é π, né? Isso. O que eu posso fazer aqui? Ó, denominadores iguais, eu posso o quê? Cortar, né? Eu posso falar que o F1 vai ser igual a quanto? 8 newtons. Para o aluno mais experiente, ele iria olhar e falar o seguinte, peraí, se tem que ser igual, veja bem, tem que ser igual, não tem? A pressão tem que ser igual. Se a área 1 é 4 vezes maior que a área 2, certo? Então a força dela tem que ser o quê? 4 vezes maior que a 2. Se a 2 vale 2, 4 vezes 2 daria quanto? 8. Tem aluno que faria o quê? De cabeça, certo? Tranquilinho. Agora que a gente vem é o seguinte, o F1 é igual à força de tração, né? Que é a força de tração, que é igual à força peso. Então eu posso falar o seguinte, que a força peso é massa vezes quem? A gravidade. Quanto que vai ser minha força peso? 8. Quanto que é a massa? É o que eu quero descobrir. Quanto que é a gravidade? Ele pediu para adotar 10. Então, minha massa seria 8 dividido por quanto? Por 10, que daria quanto? 0,8 quilogramas. Só que aqui está em gramas. 1 quilo é 1000 gramas. 0,8 é quanto? 800 gramas. Certo, senhores? Exercício 4 feito. Você já deu um joinha?
Pausa o vídeo aí, comente como que tá sendo essa semana aí de hidrostática. Você tem que dar uma lida também nessa apostila, certo? Se mandar um WhatsApp para mim, te manda um livro de física aí para você estar estudando, para você estar aprofundando nos seus conhecimentos também, tá, senhores? Mas se identifique se você mandar um WhatsApp. Fala, ó, eu sou o aluno que viu o vídeo, tal, qual o motivo. Precisou de aula particulares também, estamos aí para você. Exercício 5, senhores, exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, certo? O FMG. Um sistema hidráulico tem 3 êmbolos móveis, L, M e N. Então aqui, senhores, com áreas A, 2A, 3A, ok? Como mostra a figura. Quantidades diferentes de blocos são colocadas sobre cada êmbolo, beleza? Todos os blocos têm o mesmo peso. Show de bola. Quer dizer que vão aplicar a mesma força. Se eu colocar aqui um bloco aqui com uma força 1, se eu colocar aqui 2 blocos, ele vai ter 2 forças. Ok, beleza. O dobro de força. 2 forças não, o dobro de força, né? Para que em equilíbrio os êmbolos continuem na mesma altura, o número de blocos colocados sobre os êmbolos L, M e N podem ser, respectivamente. Então, vamos colocar o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, ó, veja bem, se eu colocar aqui um bloco, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, esse bloco tem peso, certo? Peso P, tá? Então, ele vai fazer o peso P. Ok. Se eu nem vou colocar P, eu vou colocar F de força, né? A força peso, F. Se eu calcular aqui a pressão em 1, tá? Quem será a pressão em 1? A pressão 1 será F sobre quem? Sobre A. Beleza? Até aí? Só que a pressão 1 tem que ser igual à pressão o quê? 2. Então, a pressão 2 tem que ser igual à pressão o quê? 1. Certo? Então, vamos lá. O que eu tenho? Vou subir aqui para ter espaço, tá? Pressão 2. Pressão 2, eu preciso descobrir qual é a força, né? Eu preciso descobrir qual é a força 2, certo? A força 2, que a área aqui é 2A, porque é a área 2. Pressão 1 é força sobre quem? Sobre a área, ok? O que eu vou fazer? Área com área, ó. Esse A aqui, ó. Então, eu vou fazer direitinho, ó. F2 é igual a F vezes 2A. Ele estava dividindo, passa para cá, multiplicando. A com A, corta. Então, aqui, a força 2 tem que ser o dobro da força 1. Então, aqui eu vou ter que colocar quantos blocos? Vou ter que colocar 2 blocos. Certo, senhores? Beleza? Show de bola até aí? Por que eu vou ter que colocar 2 blocos? Porque a área aqui é 2 vezes maior que a área de P1. Aqui é 3 vezes maior. Então, adivinha quantos blocos você vai colocar aqui? 3. Mesmo raciocínio. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1, 2, 3. Se eu pegar a letra B, se eu colocar um bloco aqui, beleza. Deu F sobre A. Se eu colocar 4 blocos aqui, se eu colocar 4 blocos, tá? Se eu tivesse colocado 4 blocos ao P2, seria 4F. Cada bloco eu chamei de F, de força, né? Sobre 2A. Eu poderia falar aqui que seria 2F sobre A. Só que as pressões têm que ser igual, tem que ser F sobre A. Então, tá fora, certo? Espero que tenha gostado. Chegamos ao último exercício da 5ª semana. Não se esqueça de ser grato, compartilhar, curtir. Manda esse link pro grupo da tua turma. Fica com Deus. Fui. Acabou.